Olá, caros alunos. Iniciemos nossa aula de hoje trabalhando alguns exercícios de lógica simbólica, dando prosseguimento à aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, se você não tem conhecimento de lógica simbólica, retorne lá na aula 6 para que você consiga compreender o conteúdo dessa aula. Iniciemos com o primeiro exercício. Julgue a conclusão apresentada com base nas premissas. Premissa 1, P o que? Premissa 2, não que e conclusão P. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma premissa que é uma disjunção inclusiva. Não é isso? Uma disjunção inclusiva. Nós temos uma outra que é uma negação. E nós temos a conclusão. O que nós estamos querendo com esse exercício? Dizer se com a premissa 1 e a premissa 2 eu posso ter essa conclusão. Então, vamos ver. Se essa for verdadeira e essa for verdadeira, eu tenho a conclusão P. Então, vamos começar. A tabela, ela terá quantas linhas? Terá o número de proposições simples. Nós temos duas proposições simples que formam a composta, né? P e Q. Então, nós temos duas proposições simples. Nós vimos na aula passada que o número de linhas da tabela é exatamente 2 elevado ao número de proposições. Então, nós temos 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, nós temos 4 linhas na tabela. Então, 1, 2, 3, 4. Essa linha aqui é a linha das proposições, ela não conta. Então, a proposição P, proposição Q, proposição P o que e proposição não que. Quais valores lógicos a gente pode ter? Você pode colocar V, VF, F e VF, VF, por exemplo. Mas o importante é que você saiba que você tem que cruzar todos os valores lógicos possíveis. Se você inverter aqui, colocar essa aqui e essa aqui, tanto faz. O importante é que você tenha todas as possibilidades possíveis na tabela. Então, nós temos aqui, na disjunção inclusiva, ela só será falsa quando ambas forem falsas. Se você tiver uma verdadeira, então ela será sempre verdadeira. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou jogar futebol, eu vou ir à missa. Aí você fala, eu fui à missa e joguei futebol. Então ela é verdadeira. Aí você fala assim, eu vou jogar futebol, eu vou à missa. Eu joguei futebol, mas não fui à missa. Ela é verdadeira, porque ela não é uma disjunção exclusiva. Ela não está excluindo, ela está incluindo. Ou seja, se você tiver qualquer uma das possibilidades, das alternativas, então você tem ela como verdadeira. Então, um exemplo, se você falar, não, eu não joguei futebol, eu fui à missa. Então, também é verdadeiro. Eu não fiz nenhum dos dois. Então, é falso. Então, na disjunção inclusiva, ela só será falsa quando ambas forem falsas. E a negação, gente? Muito simples. É exatamente a negação de quê? Então, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Pronto. Isto posto, como que a gente vai descobrir se esse raciocínio é correto? Em primeiro lugar, tem que reconhecer nessa tabela quais são as premissas. Qual que é a primeira premissa? P ou Q. Então, a primeira premissa é essa premissa 1. Qual que é a segunda premissa? Não que. Então, essa premissa aqui é a premissa 1 e essa premissa é a premissa 2. Eu quero saber o seguinte, se eu reconhecer que a premissa 1 é verdadeira e a premissa 2 é verdadeira, eu tenho a conclusão verdadeira? Então, eu tenho que procurar a linha na tabela em que isso é coincidente. Eu tenho qual linha aqui que isso é coincidente? Esta linha. A única linha em que ambas são verdadeiras. E nessa linha eu tenho o quê? Uma conclusão verdadeira. Então, esse raciocínio é um raciocínio correto? É, porque quando ambas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Muito simples, né, gente? Vamos para um segundo exercício para fixar melhor. Premissa 1 e premissa 2 e conclusão. Premissa 1. P, então Q. Se P, então Q. Né? Uma condicional, não é isso? Premissa 2. Não Q. Conclusão. P. Então, premissa 1, uma condicional. Premissa 2, de novo, uma negação, mas uma outra negação, né? E uma conclusão. Então, nós vamos dizer a mesma coisa. Nós teremos que descobrir se da premissa 1 e premissa 2 eu posso deduzir a conclusão P. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quantas linhas terá essa tabela? Mesmo caso do anterior, nós temos duas proposições simples, né? P e Q. Então, 2 elevado a 2, 4. Então, a tabela terá 4 linhas. Em cima nós teremos as proposições descritas. Então, vamos lá. Primeira proposição, né? P, V, V, F, F,
Q, VF, VF. Gente, a gente está trabalhando com P e Q, mas isso poderia ser qualquer outro tipo de letra. Né? O importante é que você consiga compreender o conceito. Né? Então, se P, então Q. O que nós vimos na aula anterior sobre condicional? Condicional, ela só será falsa quando eu tiver a antecedente verdadeira e a consequente falsa. O que significa isso? Por exemplo, se eu tiver, nesse caso aqui, a antecedente aqui, P. Se P for verdadeiro e Q for falso, ela será falso. Nos demais casos, ela sempre será verdadeira. Vou explicar melhor com um exemplo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, P é verdadeiro, então Q tem que ser verdadeiro. Isso é verdadeiro? É. Opa, aqui nós temos, em primeiro lugar, a negação de Q, né, que eu coloquei primeiro. Não tem problema, que é mais fácil de você compreender, não precisa nem da gente voltar nisso. Né? Então, voltando de novo. P, então Q. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. P, então Q. Se aqui é verdadeiro, aqui tinha que ser verdadeiro, e aqui está sendo falso. Então, esse raciocínio é correto? Não. Então, é falso. Falso e verdadeiro. Nós dissemos que somente se a antecedente for verdadeira e a consequente falso, é que nós teremos uma conclusão falsa. No caso aqui, a antecedente é falsa e a consequente é verdadeira. Então, isso aqui será verdadeira. Você vai entender por que com o exemplo que eu vou dar. E a mesma coisa aqui. Falso e falso vai ser verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque se eu tenho essa falsa e essa falsa, né, a primeira vai deduzir a segunda normalmente. Vamos supor, se eu falar assim, se chover, então eu vou molhar. Porque eu estou sem guarda-chuva, por exemplo. Né? Se você fala isso, um exemplo, se chover, então eu vou molhar. Então, se chover, choveu e eu molhei. Verdadeiro. Ó, choveu e eu não molhei. Falso, por quê? Eu falei que se chover eu vou molhar. Agora eu falar assim, não choveu e eu molhei. Verdadeiro. Ah, como assim? Ah, eu posso ter molhado de outra forma. Não é isso? E aqui, não choveu e eu não molhei. Isso também é possível. Eu não chover e eu não molhar. Não é isso? Isso é mais possível, inclusive, que o anterior. Não é isso? Então você vê que é um raciocínio muito simples se a gente poder traduzir para a linguagem natural. Não é isso? Agora nós vamos tentar. Por que eu tirei essa tabela do meio? Essa daqui, essa coluna, para que vocês utilizem de novo apenas as que a gente está querendo. A premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Quem que é a premissa 1? Quem que é a premissa 1? A premissa 1 aqui é P, então Q, essa daqui. Quem que é a premissa 2? Não Q. Quem que é a conclusão? P. Então, premissa 1. Nós temos algum caso aqui em que as duas premissas, no caso essa premissa e essa premissa, são verdadeiras? Temos. Qual? Da última linha, verdadeiro e verdadeiro. E a conclusão P, ela é verdadeira? Não. Então esse raciocínio é incorreto. Por quê? Porque nós temos uma conclusão que não coincide. Né? Porque para que você tenha um raciocínio correto, as premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão também tem que ser verdadeira. Então vamos lá para outro exercício. Construa a tabela da verdade para a expressão é igual a P ou Q e não P e Q. Então nós temos aqui duas proposições simples novamente. Só que é uma proposição composta, formada por duas proposições simples, né? Então isso complicou um pouco mais o exercício. A tabela ficou um pouco mais extensa. Mas de novo, são 4 linhas. Né? E a gente vai tentar partir do simples para o complexo. Né? Nós vamos partir das coisas simples primeiro. P, os valores lógicos para P, os valores lógicos para Q, né? E vamos fazer os cruzamentos. P ou Q? Isso é o quê? De novo, igual no exercício anterior, né? No primeiro exercício, né? P ou Q é uma disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, basta que uma seja verdadeira para que o raciocínio seja verdadeiro. Então, a conclusão é verdadeira, verdadeira e verdadeira. Porque aqui você tem verdadeiro, aqui você tem uma verdadeira, aqui você tem uma verdadeira. Então, quando ambas forem falsas, a conclusão será falsa. Na conjunção, que é esse caso aqui, P e Q, as duas coisas têm que ocorrer. Então, se as duas coisas não ocorrerem, significa que será falso. Por quê? Porque eu estou dizendo que uma coisa implica na outra. Né? Uma coisa e a outra acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estudo e passo no concurso. Eu falo, eu vou estudar, eu estudo e passo no concurso. Né? Então, verdadeiro e verdadeiro.
Então, eu vou ter aqui que será verdadeiro. Aqui, verdadeiro e falso. Falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso, falso, falso. Ou seja, apenas no caso em que ambas forem verdadeiras, na conjunção será verdadeira. Nos demais casos será falso. Né? Então, nós temos aqui P ou Q e P e Q. Mas, professor, por que você já não foi direto por não P e Q? Porque fica mais difícil, gente. Porque você tem que trabalhar primeiro com as coisas simples. Então, aqui você já sabe, então, agora, que a conjunção será essa. Então, qual que é a negação dessa aqui? Será muito simples. É só inverter. Onde era verdadeiro, ficou falso. Onde era falso, ficou verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, ficou falso. Aqui, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Então, agora sim, você vai conseguir formar a expressão P ou Q e não P e Q, que é a expressão é. Não é isso? Então, em primeiro lugar, quais que você vai utilizar aqui? Vamos pensar. Você vai usar P ou Q. É esse aqui, não é isso? P ou Q. E, ou seja, uma conjunção com qual? Com essa daqui, né? Que é não P e Q. Então, você tem uma conjunção dessa parte da tabela com essa parte da tabela. A conjunção que mesmo, gente, significa o seguinte, que tem que ter as duas verdadeiras para que eu tenha uma conclusão verdadeira. Não é isso? Então, aqui, nós temos V e F. Então, a primeira é F. V e V. Então, é V. V e V. Então, V. F e V. Então, F. Por quê? Na conjunção, como nós vimos, as duas coisas têm que ocorrer. Então, a tabela verdade dessa expressão está montada. Vamos para outro exercício. A proposição não P, então Q, é equivalente a... Para quem conhece as equivalências de cor, fica fácil. Só que nem sempre a gente sabe de cor as equivalências, são muitas. Né? Às vezes é muito mais fácil a gente construir a tabela verdade. Ah, pessoal, será que é mais fácil mesmo? Às vezes é, e às vezes a gente vai ter uma certeza da resposta. Muito melhor do que às vezes a gente decorar uma coisa, ficar na dúvida, e saber como é que faz é muito mais fácil. Aqui, lógico que a primeira, que a gente já sabe que não é. Por quê? Porque ela é exatamente o contrário da outra. Nós vimos que o tio é a mesma coisa daquela maçaneta, ou seja, uma negação. Aqui nós temos a negação da negação, ou seja, essa primeira aqui com certeza não é uma equivalência. Então vamos ver as demais. Para construir uma tabela verdade, para poder verificar, devemos construir uma tabela verdade exatamente para verificar se as demais têm equivalência com isso. Ou seja, eles têm que ter o mesmo valor lógico, né? Os mesmos valores lógicos para serem equivalentes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, tudo que a gente vai ver aqui, a gente viu anteriormente, né? Então, P, a gente vai atribuir os valores VVFF, Q, VF, VF, não P, exatamente o contrário de P, não Q, exatamente o contrário de Q, P, então Q. P, então Q, nós vamos colocar... Ah, professor, mas por quê? Não tem nenhuma aqui P, então Q. Pois é, mas a gente tem não P, então Q. E a gente precisa primeiro pegar a simples para depois construir a negação dela. Então, vamos lá. Nós temos aqui P, se P, então Q. Na condicional, nós vimos o seguinte, que a gente terá ela falsa simplesmente só quando a primeira, a antecedente, for verdadeira e a consequente for falsa. Nos demais casos serão verdadeiras. Então, no caso aqui, nós temos a primeira, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. No caso aqui, antecedente verdadeira e a segunda é falso. Então, a consequente é falsa, então será falsa. Por quê? Porque quando eu disse se P, então Q, necessariamente quando P for verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Aqui, P é falso, Q é verdadeiro. E FF, verdadeiro. Por quê? Porque não implica nesses casos. Ou seja, uma coisa pode acontecer sem acontecer a outra. Vamos supor, se eu estudar, eu vou passar no concurso. Né? Se eu estudar, eu vou passar no concurso. Então, verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro. Ah, se eu estudar, eu estudei e não passei no concurso. Ah, então é falso. Por quê? Porque eu não passei no concurso. E eu disse que se eu estudasse, eu ia passar no concurso. Então é falso. Ah, eu não estudei e passei no concurso. Assim, não pode, porque eu não disse que eu somente vou passar no concurso se eu estudar, mas eu disse que eu com certeza vou passar no concurso se eu estudar. Né? Vejam a diferença da expressão. Ah, eu não estudei
e eu não passei no concurso. Então, é verdadeiro. Ou seja, por quê? É uma possibilidade de acontecer, né? Então, se P, então Q, somente quando a antecedente for verdadeira e a consequente for falso, que ela será falso. Os demais casos serão verdadeiros. E aqui, a negação dessa aqui, muito simples. Então, se aqui for verdadeiro, vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A conjunção. A conjunção será o quê? Olha, P e não Q. Nossa, isso ficou difícil agora. Olha, é só vocês tentarem circular ou verificar só aquela linha, aquela coluna da tabela que interessa. Então, P, qual que é a coluna que interessa? Esta coluna. Não Q, qual a coluna que interessa? Essa daqui. Eu quero a conjunção. Na conjunção eu disse o seguinte, que as duas têm que ser verdadeiras para que ela seja verdadeira. Se tiver uma falsa, será falsa. Simples assim. Então, aqui eu tenho verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Por quê? Para que seja verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras. Na condicional, de novo, nós temos que selecionar, então, não P e Q. Tomem cuidado, porque agora esta vai ser antecedente e essa vai ser consequente. Então, em que caso que eu tenho aqui verdadeiro e aqui falso? Somente na última linha, não é isso? Ou seja, aqui foi verdadeiro e aqui foi falso. Nos demais casos, todos, eu não tenho um verdadeiro com falso, porque aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso, verdadeiro. Então, somente na última linha eu tenho falso. Por quê? Na condicional é aquilo que eu falei. Só quando a anterior for verdadeira e a consequente for falsa, que será falso. Nos demais casos, será sempre verdadeiro. P, então não Q. Então, interessa para a gente quais aqui? P e não Q. P, verdadeiro e falso. Então, será falso. Nos demais casos, veja bem, não acontece isso de novo. Então, serão todos verdadeiros. E, por último, não P e Q. Não P ou Q. Né? Aqui você tem uma disjunção. Na disjunção, nós dissemos o seguinte, que basta uma ser verdadeira para que o raciocínio seja verdadeiro, a conclusão seja verdadeira na disjunção. Então, a disjunção será verdadeira se uma for verdadeira. Aqui nós temos uma verdadeira. Então, verdadeira. Aqui não tem nenhuma verdadeira, então é falso. Aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Viu que a conjunção é o contrário da disjunção, se for pensar bem? Né? Enquanto uma, ela só inclui se tiver ambos verdadeira, a outra só exclui se ambas forem falsas. Né? Isso eu estou falando da disjunção inclusiva. Ah, professor, e agora? Como é que eu faço para descobrir qual que é o equivalente a não P, então Q? Em primeiro lugar, tem que ver quais são os valores lógicos de não P, então Q. Então, os valores lógicos são F, V, F, F. Qual coluna que eu tenho F, V, F, F? Apenas nessa coluna aqui. Então, nós temos então que apenas P e não Q é equivalente a essa proposição dada, que é qual letra, gente? P e não Q, letra D. Viram que o exercício ele é até um pouco simples, se a gente for analisar ele de uma forma geral. Né? E não tem erro, gente. Vocês podem ver que não existe nenhum outro caso aqui em que há equivalência de valores lógicos. Apenas nesse caso, olha, F, F, V, V, F, 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 F. O vídeo está ficando um pouco grande, então vou deixar os demais exercícios para uma próxima aula. Obrigado pela atenção.